O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast O Monolito. Eu me chamo Leandro Amin, apresento o Monolito e começo hoje mais uma bateria de entrevistas. Chamam isso de temporadas, né? É mais uma bateria de entrevistas, de conversas comigo e com convidados e convidadas. A gente passou uns meses de descanso, mas a gente está de volta e recomeça com o Pablo Vilaça. O Pablo é crítico de cinema, é o cara que cuida do portal Cinema em Cena, que eu te convido a acessar, o Cinema em Cena. É um escritor, um cara do audiovisual e que falou bastante comigo sobre isso, claro, sobre o audiovisual no Brasil. E falamos desse Brasil também, falamos bastante de outras coisas, saúde mental, religião, o mercado da arte no Brasil, no mundo. A gente falou sobre bastante coisa, sobre redes sociais, sobre internet e um tanto mais. E eu aproveito para deixar esse lembrete, já que a gente conversou sobre saúde mental, por volta do minuto 39, a partir do minuto 39, a gente conversa sobre depressão e sobre ideação suicida. E se esse é um tema que você não se sente à vontade para ouvir, eu sugiro que interrompa no minuto 39, tudo bem? Deixo meu abraço para o Pablo Vilaça, agradeço demais a você que escolheu fazer companhia para a gente, a ouvir a gente no Monolito, e vamos para o papo. O Monolito está com Pablo Vilaça. Eu mando um abraço para você, te agradeço por me atender, Pablo. E queria, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, a gente está aqui gravando esse programa no fim de abril, comecinho de maio, e já faz um tempão, já faz mais de 2 anos que a gente está em processo pandêmico. Eu queria te ouvir sobre a sua pandemia, Vilaça. Ela aproximou as pessoas das telas de TV, né? A gente ficou mais próximo do nosso celular, as nossas relações ficaram muito mais mediadas pelo notebook, por telas, e tela é o teu ofício, né? No caso as telonas, mas também acredito que você vê televisão e assiste coisas em telas mais do que a média das pessoas, e no entanto a pandemia fez a gente ter que de repente duplicar ou aumentar muito o nosso consumo de coisas audiovisuais, enfim. Como foi a sua pandemia? Como é que tá você? Obrigado por falar comigo. Obrigado a você pelo convite, Leandro. É um prazer estar aqui. Eu acho que eu me preparei a vida inteira para essa pandemia. Eu nunca fui, mesmo adolescente, época de faculdade, eu nunca fui de sair muito. Sempre fui mais caseiro mesmo. E de fato, assim, meu convívio com telas sempre foi muito grande, seja tela de cinema, de televisão e computador, porque o meu trabalho todo foi feito na internet. Eu comecei como crítico já na época da BBS, que era o pré-internet, e depois internet. Então, eu sempre trabalhei de casa. Tem isso também. Essa coisa de trabalhar de casa, o home office, que acabou sendo, né, uma coisa nova para tanta gente, eu sempre trabalhei de casa. Então, nesse sentido, a pandemia não alterou tanto a minha rotina. Alterou a rotina no sentido de que alterou a rotina dos meus filhos. E aí, claro, se altera a rotina dos filhos, acaba alterando a sua também. Então, o fato de eles ficarem em casa, terem que ficar em casa esses 2 anos, e aí nós fizemos uma quarentena que foi realmente bem rigorosa. Eu acho que talvez mais rigorosa que a média. Uma coisa meio paranoica, na verdade, mas que acabou dando certo, porque assim, ninguém aqui, e nem da família mais próxima, mãe, irmãos, ninguém teve Covid. E, felizmente, nós não perdemos ninguém também de muito próximo. Nós perdemos parentes um pouco mais afastados, amigos de amigos, pais de amigos, principalmente. Eu tive alguns amigos que, aliás, infelizmente, vários amigos que perderam os pais na pandemia, mas, felizmente,
o meu entorno ficou mais tranquilo, porque assim, essa filosofia de levar a quarentena a sério também se aplicou à minha mãe, aos meus irmãos. Então assim, foi difícil, porque uma coisa é você ficar em casa porque você está acostumado e você gosta. A outra é você ficar em casa porque você tem que ficar em casa. Né? Psicologicamente isso muda as coisas. E o que mudou também é que, embora como eu falei, eu nunca tenha sido muito sair, a bar, essas coisas, tinha a coisa de encontrar com a família, a família mais estendida, né? Não só a mãe e os irmãos, com frequência, que a gente não pôde fazer isso. E viajar é uma coisa que me afetou bastante, porque eu viajava muito, assim, pelo menos metade do ano eu ficava fora de BH, ou viajando com os cursos, né, que eu ministro pelo país afora desde 2009, ou em festivais. E esses 2 anos, não, foi realmente só em casa. Primeira vez que eu vou viajar agora para um festival, aliás, primeira vez que eu vou viajar desde o início da pandemia, para agora, em maio. Então, quer dizer, 2 anos e meio. Né? Dói, mas é como você disse, assim como você diz da sua família, né? Eu também tenho a felicidade de poder falar o mesmo da minha, e quando se reuniu para o último Natal, foi gostoso olhar no olho das mais velhas, dos mais velhos, e saber que teria sido muito mais difícil se alguém tivesse fingido que não existe o que existiu e continua existindo. Falando em existir e continuar existindo, Pablo Vilaça, você em uma altura da sua vida se entendeu ateu, ou pelo menos não partidário da religião formal, né? Não ateu mesmo. Um ateu, né? E você também, em um outro momento da vida, entrou na medicina, né? Começou a estudar a medicina e achou que não era esse o teu futuro, deixou a medicina de lado. A medicina mexe muito com a coisa da crença na ciência e tudo mais. Eu quero saber se as coisas têm relação. Não, nenhum, ao contrário. No meu tempo na medicina, boa parte dos meus professores e a maioria absoluta dos meus colegas não só acreditavam em Deus, como eu ouvi menções a Deus dentro do hospital, por parte dos professores, algumas vezes. Eu não acho que necessariamente a medicina... sinceramente, quer dizer, eu não sei, eu nunca li nenhum estudo e eu sempre hesito fazer qualquer afirmação sem ter dados para comprovar. Mas eu tenho a impressão, pelo meu tempo na medicina, eu fiquei até quando eu saí do curso, eu estava indo para o 8º período, então cerca de 4 anos. Eu não tive a impressão de que na medicina havia um número menor de pessoas que acreditassem em Deus ou um número maior de ateus. Não, talvez houvesse um número maior de agnósticos. Fiz até um trocadilho sem querer, dizendo que na medicina havia um número maior de agnósticos. Mas, realmente, assim, agnósticos havia um número maior, mas ateus não. E mesmo na época da medicina, eu acho que, deixa eu ver, 94, 98, eu ainda acreditava em Deus. Quer dizer, eu sempre tive dúvidas fortes, sempre. Mas é aquilo, eu nasci no Brasil, e no Brasil, pelo menos quem nasceu na década de 70, a definição de fábrica é católico. Então eu nasci, minha avó, minha mãe, acho que na época era católica, hoje não é mais, hoje minha mãe é espírita, há muito tempo, inclusive, algumas décadas. Mas, então tinha aquela coisa de, embora nunca tenha tido essa coisa de igreja e tal, a gente acreditava. Eu rezava à noite, na adolescência, toda noite antes de dormir, eu tinha o hábito de rezar um Pai Nosso, Ave Maria, eu não sei o nome da oração, aquela do assim até hoje, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, você me confiou, a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina, amém. Eu rezava todas as noites. E isso até uns 20 e poucos anos, e aí eu comecei realmente a questionar isso, por que era que eu insistia em acreditar em uma coisa na qual eu não acreditava de verdade. Mas eu me declarei ateu, vamos dizer assim, que eu me assumi ateu para mim mesmo, acho que depois dos 30 anos. Inclusive tem um incidente que eu acho sempre muito revelador, Fernando, sobre como a gente acaba
E eu considero, e eu sei, você já disse, não é um espaço controverso, polêmico e tal, e eu sei que o que eu vou dizer é um pouco controverso, mas eu tenho assim, uma convicção de que doutrinar religiosamente criança é uma espécie de abuso infantil. Que eu acho que todo mundo tem direito, obviamente, a ter religião. Para algumas pessoas, inclusive, é fundamental crer em algo superior. Eu sei disso, é um conforto, Concordo. principalmente acreditar em Deus. E eu nunca tive problema nenhum com ninguém acreditar em Deus. O meu problema é que são com as religiões organizadas, porque eu acho que elas exploram a fé, todas elas. Exploram a fé alheia, algumas mais que as outras, claro. Exploram a fé alheia para trazer poder para os que se dizem representantes do divino na Terra. Então, assim, eu tenho problema com a religião organizada. Eu nunca entendi por que alguém precisa de um intermediário terreno para conversar com Deus. Se você acredita em Deus, fala que ele te ouve. Você não precisa de ninguém, né? Principalmente dar dinheiro e poder para alguém que é um intermediário. Mas, enfim. Então, assim, eu sempre... Eu já tinha não, antes, completando. Então, assim, quando você ensina, doutrina uma criança religiosamente, é muito difícil a criança se livrar daquilo. Então, ela não tem nem a opção de escolher que religião ela quer ter, se ela quer ter religião ou não. E o incidente que eu queria dizer justamente me demonstra isso, porque eu nunca tive, na minha família, uma imposição religiosa. Como eu falei, eu nasci católico, que era a definição de fábrica do Brasil. Mas não tinha essa coisa de ir na igreja todo domingo e tal. E quando eu tinha, acho que 30 e poucos anos, me convidaram para dar um depoimento. Eu comecei a escrever sobre ateísmo. E aí aquela coisa, o ateu recém-descoberto, ele é chato pra caramba. É como ele tivesse, né? Ele tipo assim, olha, eu descobri uma coisa que ninguém nunca pensou na vida. Então eu falava disso o tempo inteiro. Né? Era o recém-ateu. E aí me chamaram para um documentário, que era um documentário sobre ateísmo, e eu estava até dando um curso em Porto Alegre, e o pessoal do documentário era de lá. Eles foram até o hotel onde eu estava, e aí eu sentei com eles, e aí a pessoa que estava dirigindo falou o seguinte, olha, nós estamos pedindo para os entrevistados começarem dizendo, meu nome é tal, eu sou, aí fala a profissão, e completa dizendo, e eu sou ateu. E tudo bem. Aí, estão gravando, beleza. Meu nome é Pablo Vilaça, eu sou escritor e crítico de cinema, e eu engasguei. E eu fiquei muito impressionado com isso, porque era a primeira vez que eu ia dizer em voz alta, já tinha escrito, mas era a primeira vez que eu ia dizer em voz alta, assim, fazer a declaração, eu sou ateu. E foi como se meu corpo tivesse tentado, sabe, assim, é isso. Psicologicamente era um negócio tão forte a doutrinação religiosa que eu engasguei quando eu fui falar pela primeira vez que eu era ateu. E isso só comprovou essa impressão que eu sempre tive de que eu acho errado você doutrinar a criança religiosamente. Então, assim, não, mas hoje eu não engasgo mais para falar que sou ateu, mas também já não tem aquela coisa do recém-ateu, que é falar o tempo inteiro, né? Tudo bem, qual é o seu nome? Eu sou o Pablo, eu sou ateu. Não. Isso pode ter surgido depois na conversa, mas não é mais fundamental. Pablo... Você deve ter visto, assim, eu falo muito, né? Assim, então você pode me sinta à vontade para me cortar. Tá, mas é esse o objetivo mesmo. Do contrário, não estaríamos em um podcast. Ô, Pablo, olha só, até a pandemia chegar, na pandemia a gente interrompeu um dos podcasts da casa sobre cinema nacional, Central Cine Brasil, cujo time manda um grande abraço. Que é enfim, a Central 3 aqui, onde a gente está falando, é um estúdio independente, o Central Cine Brasil, então era um podcast também independente, um veículo independente, que tomou muito não na cara quando buscou credenciamento para festivais pequenos, lançamentos pequenos, médios e grandes, né? Muito diretor e muito produtor de cinema que fala bonito sobre a importância da mídia independente, não protege a mesma, nem privilegia quando tem a chance de fazer isso. Isso acontece muito. E ao mesmo tempo a gente tem os jornalões, né? A gente tem o cânone, como por exemplo um grande jornal aqui de São Paulo que divulgou recentemente a famosa lista dos melhores cinemas do país, e o primeiro lugar é um cujo ingresso mais barato é R$70, né? Então para esse jornal o cinema parte daí, né? E a gente está vendo a situação pós-pandemia do cinema, os cinemas de rua estão sumindo, a coisa de cinema virar sinônimo de shopping, tem toda uma malha de gente querendo falar de cinema de forma independente, porque não está no cânone, mas está sendo colocado, parece que numa distância segura de quem faz, né? Eu aqui, você ali.
Você vem de longe, você tem muitos anos na produção independente, você foi com o teu nome, com o teu, né, com o teu espaço, que começou do zero. Quero te ouvir um pouquinho sobre os desaforos que você recebeu ao longo do caminho, até conseguir o nome que você tem hoje, o espaço que você tem hoje. Quando eu comecei na internet em 94, quer dizer, 94 nem era internet no Brasil ainda, era BBS, né, era o Bulletin Board System, era pré-internet no Brasil. E depois, quando a internet chegou ao Brasil, o Cinema em Cena foi lançado logo no início, em 97, 14 de outubro de 97. E durante muitos e muitos e muitos anos, eu não conseguia, não é nem credenciamento para o festival, tem as cabines para crítica, que são exibições que são feitas para os críticos antes do filme estrear. Então são cabines, são sessões que acontecem normalmente na parte da manhã, uma semana, 2 semanas antes do filme estrear. Eu não conseguia acesso às cabines. Era só realmente para quem escrevia para mídia impressa. Até os anos 2010, alguns festivais, eu não conseguia credencial, e quando eu conseguia credencial, eram credenciais inferiores às credenciais do menor jornal que você imaginar de qualquer lado do país. Se você pegar, por exemplo, um jornal de uma circulação de, sei lá, 5.000 exemplares no interior aqui de Minas, por exemplo, a possibilidade de um cara que fosse com o nome desse jornal conseguir uma credencial melhor do que a minha num festival brasileiro, por exemplo, a Mostra de São Paulo, era maior do que a minha. Provavelmente a credencial dele seria melhor do que a minha, e eu digo que 90% de certeza que ele ainda conseguiria hospedagem do festival, e eu nunca consegui, até recentemente, eu nunca consegui, por exemplo, Mostra de São Paulo, Festival do Rio, eu nunca consegui, eu só consegui a hospedagem da Mostra de São Paulo nas ocasiões em que eu fiz parte, em que me convidaram para fazer parte do júri. Mas fora isso, eu nunca tive, até hoje, hospedagem, e eu já vi assim, colegas que trabalham em jornais que eu sei que tem um número de leitores menor do que o meu, conseguem essas coisas. Então, até hoje, por incrível que pareça, nós estamos no século XXI há um bom tempo. Até hoje existe um preconceito contra quem trabalha exclusivamente na internet. Lá fora, mas tem melhorado. Agora, lá fora, não. Lá fora, os festivais que eu cubro e já cobri lá fora, eu normalmente, o credenciamento, eu não vejo muita distinção entre quem escreve para mídia impressa mais e para quem escreve para a internet. Agora, o que você pontuou é um negócio curioso, porque nunca tinha me ocorrido. Mas eu imagino, realmente, que dentro da internet, cada coisa nova que surge tem que percorrer o caminho todo de novo de enfrentar os preconceitos. Eu acho que hoje, os youtubers, um pouco menos, porque já tem mais prestígio, mas certamente os podcasters, eu imagino que realmente devam ter mais dificuldade para conseguir acesso às coisas do que outros veículos mesmo, assim, porque tudo que é mais recente, você sabe disso, né? As instituições, elas têm uma dificuldade muito grande para colocar mudança na maneira como elas pensam. Então, quando você pensa nos grandes festivais, a ideia de um podcaster ele ser tão legítimo para cobrir um festival quanto alguém que escreve, eu imagino que deve ser uma coisa que ainda vai exigir um tempo para eles se adaptarem. É uma pena, porque eu vejo hoje um número cada vez maior de pessoas que falam muito bem sobre cinema em mídias que não são as mídias tradicionais ou até mesmo escrita, né? Que tem um canal no YouTube ou falam em podcast. E são pessoas muito bacanas, mas tem isso, a questão do preconceito, realmente. Ô Pablo, já que a gente tocou no assunto dos grandes festivais, eu vou usar Cannes como um exemplo para a gente falar um pouquinho de leis de incentivo. Porque aconteceu alguma coisa no Brasil a partir de outubro de 2018, e essa coisa, se pudesse, colocaria fogo com as próprias mãos na Cinemateca e em tudo que envolve a cultura no país. Mas o fato é que quando a gente vê um filme no cinema, esse filme é mais ou menos um retrato da estrutura da cultura do país de um ano antes, de 2 anos antes, né? Quer dizer, quando você tem Bacurau e Vida Invisível em Cannes, como foi em 2019, isso aí foi produzido em 2018, foi produzido em 2017,
E aí você deve ter sido aprovado em lei de incentivo em 2015. Exatamente. Então você tem, ali é um retrato, né? É só o momento final de um processo que leva bastante tempo. Saíram selecionados de Cannes, a gente está conversando em 2022, o Brasil não tem absolutamente nenhuma produção selecionada. É claro, o Brasil produz agora menos, tá mais difícil de conseguir verba, os editais estão compreensivelmente, né, assim, não saem novos, estão tímidos, porque a gente não tem nenhum tipo de estímulo oficial no país. Para você viajar para ver o seu filme, quando ele é selecionado para um festival, você precisaria de um subsídio que está muito difícil, que está muito burocrático de você conseguir, não existe mais nenhum tipo de mecanismo, né, na Agência Nacional de Cinema pensando nisso. E eu acho que esse é o que a gente poderia chamar de desmonte da cultura brasileira a conta-gotas. Queria te ouvir um pouquinho sobre as leis de incentivo e como isso que a gente está vivendo, você perceba que eu tenho dificuldade de, assim como você teve dificuldade de se dizer ateu, eu tenho dificuldade de chamar isso de governo. Mas isso que a gente está vivendo, né? Como é que a longo prazo a gente pode falar sobre o desmonte da nossa cultura? Eu só discordo que tenha sido a conta-gotas. Eu acho que eles já chegaram marretando tudo. A velocidade com que eles destruíram as coisas que levaram décadas para serem construídas é impressionante. E é isso, uma coisa que você destrói rapidamente, você não reconstrói rapidamente. Então foram décadas para construir certas estruturas que eles destruíram em menos de 4 anos e que vão levar de novo décadas para serem reconstruídas. Você tem toda a razão em dizer que se esse governo pudesse, ele destruiria, ele botaria fogo na Cinemateca, destruiria a cultura brasileira e produção cultural no Brasil com a velocidade e com a raiva imensa. Porque todo governo autoritário de cunho fascista tem medo da cultura e tem medo da arte. Porque a cultura, por natureza, ela tende a expandir o olhar da população. A arte, essa é uma das coisas que a arte faz com maior eficiência, que é colocar a pessoa, o observador, o espectador, seja no teatro, seja no cinema, seja a pessoa que está escutando uma música, ou lendo uma poesia, um livro, a facilidade que a arte tem de colocar a pessoa nos olhos ou na pele de outra pessoa, de você enxergar o mundo através dos olhos da experiência de outra pessoa. E quando você faz isso, quando você enxerga o mundo a partir do ponto de vista de outra pessoa, o seu universo se expande, a sua compreensão sobre as dificuldades alheias se expande. E quando você tem uma população com uma empatia maior, que tem uma compreensão maior sobre o sofrimento do outro, essa população vai ser uma população politicamente mais esclarecida. E é por isso que eu sempre falo que a arte é política por excelência. Não existe essa de, quer fazer arte política. Não, se você está fazendo arte, você está fazendo arte política. Porque no mínimo, eu sempre digo isso, a arte ela vai ter a política ou no texto, ou no subtexto, ou no contexto. Vai ser uma arte que é declaratoriamente política, ou através de metáforas e simbolismos, ou no mínimo ela vai ser resultado do contexto no qual ela foi produzida e vai refletir esse contexto. Então não tem como se fugir da política. E o governo de cunho fascista, autoritário, principalmente que é um governo, pessoas que são regidas ao ódio, intolerância, que tem pavor do que é diferente, e aí esse pavor se manifesta em raiva e vontade de destruir, é um governo que ele tem a vontade, o impulso, e vai fazer, quando tiver o poder, de destruir qualquer acesso à produção cultural. Ou então vai desvirtuar completamente o propósito. Eu acho muito irônico que essas pessoas tenham durante anos falado, por exemplo, que a Lei Rouanet, ou que o incentivo público à cultura tenha sido com viés ideológico, sendo que se você for ver os projetos aprovados no governo Lula, no governo Dilma, até no governo Fernando Henrique também, eram projetos que eles eram plurais. Você tinha projetos de todo tipo, você tinha projetos que eram projetos e filmes, sim, conservadores, que eles tinham nascido de editais. Hoje, primeiro, editais que já haviam sido aprovados, eles barraram a liberação do dinheiro porque, por exemplo, acharam que era ativismo, ou seja, LGBT ou da comunidade negra, e aí barraram a liberação. E, ao mesmo tempo, nós vimos recentemente a liberação de verba para aprovar um projeto que abordava armas de fogo. Isso é que é aparelhar. Eu acho que eles fazem isso muito bem. Eles acusam o outro lado de fazer o que eles fazem, de aparelhar, de usar ideologicamente as instituições. E o que a gente vê hoje é resultado, como você falou, quando a gente fala de cinema é uma arte, primeiro, que é coletiva, segundo, que é cara, e terceiro, que é demorada.
Então, o que a gente está vendo agora é o resultado do que o governo começou a fazer em 2018. Porque, como você mesmo apontou, em 2018, 2019, os projetos que ainda estavam sendo lançados eram projetos que tinham sido iniciados bem antes da última eleição presidencial. Agora não, agora a gente está vendo os resultados. E eu acho que o fato de a gente não ver nenhum filme em Cannes e provavelmente a participação do Brasil em festivais internacionais nos próximos 2, 3, 4 anos vai ser bem complicado, a não ser se a gente, né, puder contar com a garra, com a perseverança daqueles produtores culturais que vão e colocam dinheiro próprio ou fazem na garra, todo mundo trabalhando quase de graça, o que é absurdo, porque ninguém deveria trabalhar de graça em qualquer área. E essa é outra falta de compreensão, ou não é falta de compreensão, é cinismo mesmo, porque a área cultural no Brasil rende milhares e milhares e milhares e milhares de empregos. É muito emprego e é algo que fomenta a economia brasileira, a produção cultural. E a gente tem que ver as pessoas tendo que ralar, trabalhar de graça, se quiserem continuar fazendo o que elas sabem fazer e fazem muito bem para representar o Brasil. O Brasil, e eu falo isso sem qualquer medo de soar ufanista, eu falo isso como quem vai a muito festival internacional e que vê muito filme por ano. O cinema brasileiro, eu detesto a palavra patriotismo, detesto. Eu realmente, agora eu me escapo a quem falou, mas é uma frase, enfim, célebre, que o patriotismo é o último refúgio do covarde. Eu acredito nisso. Acho que você definir a sua lealdade a partir de fronteira geográfica é uma estupidez imensa. Então, patriotismo é uma palavra que eu detesto. Então, não corro o risco de ser acusado de ser patriota ao falar isso. Não é patriotismo, é reconhecimento. O cinema brasileiro é um dos melhores cinemas do mundo. Eu vejo isso todo festival internacional que eu vou. As filas para os filmes brasileiros, o reconhecimento dos filmes brasileiros na crítica internacional, em premiações. O único lugar que o Brasil tem dificuldade para ter o seu cinema reconhecido é no Brasil. Lá fora é unanimidade a qualidade do cinema brasileiro. E agora a gente vai ver isso, é um desmonte. No último Festival de Cannes, antes da pandemia, o governo não ofereceu nenhum tipo de apoio, por exemplo, porque, por exemplo, Cannes, ele tem um setor que é o setor das exibições, que são os festivais, né, a Santa Regara, a Mostra Competitiva, etc. Mas tem um setor que é o setor marché, mercado, que acontece paralelamente ao festival, inclusive no próprio Palácio dos Festivais, onde os países montam estandes, e esses estandes eles têm vários propósitos, que é, por exemplo, atrair produtores de outros países para filmarem no seu país, ou seja, atrair dinheiro estrangeiro para o seu país, ou estabelecer acordos de coprodução com outros países, ou para ajudar a vender os filmes para outros países, filmes que já estão produzidos ou em fase de finalização. Então é um negócio que é importantíssimo para a economia do país. Não nem estou falando para a produção cultural, óbvio, mas para a economia do país. E em Cannes, o Brasil sempre teve um stand, e sempre que eu vou a Cannes eu mostro isso para os meus leitores, eu tiro foto, faço story no Instagram, faço vídeo e tal. O stand do Brasil em Cannes sempre foi um stand de destaque, tanto em termos de espaço que ele ocupa, quanto na localização que ele tem, que era sempre a mesma, dentro do Palácio dos Festivais. Na última edição, e o governo, a Ancine, sempre ajudava, porque entende isso. É um pensamento estratégico. Você não está fazendo aquilo ali só para beneficiar meia dúzia de pessoas. Aquilo ali é um investimento na economia do país. Na última edição do Festival de Cannes, antes da pandemia, o governo brasileiro, já sob essa gestão monstruosa, se negou a ajudar. Os realizadores, os produtores brasileiros tiveram que fazer quase que crowdfunding para poder representar o Brasil em Cannes para trazer dinheiro para o país, cara. Então, assim, é um ódio tão grande que essas pessoas têm e é um medo tão grande que elas têm da cultura que elas não hesitam em sabotar a economia do país se isso for ajudá-los a diminuir a produção cultural. É um negócio inacreditável. E doloroso de saber. Agora, pegando carona em parte da sua resposta, claro, estou sendo irônico aqui, né, mas você citou o patriotismo, né? E tem uma questão que a gente deve comemorar de maneira, entre aspas, patriótica na televisão e no cinema brasileiro, que é a lei da cota de tela, né? É algo relativamente novo. Assim, se você não entende por que o SBT não passa 100% de Chaves, um maluco de pedaço, um maluco no pedaço e outros enlatados, né, de fora do país, é por causa disso, né? É uma lei que exige que determinado número da produção brasileira na TV seja produzida aqui, seja da indústria brasileira.
Os canais fechados, os abertos e também os fechados tiveram então que comprar coisa brasileira, produzir ou comprar, e uma das consequências disso é que os canais a cabo passaram a produzir, mas a gente tem hoje um outro cenário em relação ao que a gente tinha antes dessa lei. Só que com o streaming, né, Pablo, a coisa não está tão regulamentada. Significa, por exemplo, dizer que se a Netflix, com a queda de, né, tá num problema aí, semana passada a gente leu que caiu 200 mil assinantes, uma coisa. Se a Netflix quiser não produzir mais nada no Brasil, ela não produz, né? Fatura pra cacete com os nossos assinantes, mas na hora de fortalecer a indústria, elas não têm por lei essa obrigação, elas não têm nenhuma contrapartida de produção com a gente. Hoje se vê muito streaming, as pessoas estão se habituando, né? Aí eu sempre uso como parâmetro tal, as pessoas de outra geração da minha família, né? Minha mãe, agora eu falo streaming, minha mãe sabe do que se trata, né? Então as coisas estão mudando, sabe que essa parafernália da TV, liga aqui, liga ali, é esse botão, esse HDMI. A gente está nessa era, mas a estrutura continua frágil, principalmente para a nossa indústria. Eu queria te ouvir como isso pode ser regulamentado, na tua opinião, como é que você enxerga esse cenário. Que é outra palavra que essas pessoas morrem de medo, que é regulamentação. Elas ouvem a palavra regulamentação e já começam, né, a ficar, meu Deus, isso é autoritarismo. E não, como você mesmo falou, a regulamentação, o objetivo da regulamentação não é podar negócio, é proteger a população, é proteger a sociedade. Porque, vamos pegar um exemplo, por exemplo, da aviação civil. Vamos desregulamentar, por exemplo, das aéreas não terem mais que arcar com fluxo. Você tem que pagar pela bagagem, se você quiser enviar. Elas não precisam mais incluir a bagagem no preço da passagem. Você já comprou a passagem, você tem direito à bagagem. Vamos regulamentar isso. Isso é um exemplo. E aí você vê essas pessoas dizendo, não, tá certo. Porque o que vai acontecer é a ideia estúpida do mercado, do livre mercado. Né? O mercado se regulamenta sozinho. Isso é a maior estupidez que qualquer pessoa com 2 neurônios vê onde está a falha disso. E a falha disso está na cobiça das corporações. Não existe isso de repassar o ganho para o consumidor final. Então, não, vamos regulamentar. Porque o que vai acontecer é o seguinte, como as aéreas não vão ter que arcar mais com os custos das bagagens de todo mundo, quem for viajar só com bagagem de mão, por exemplo, vai poder pagar menos. Então, na verdade, isso vai ajudar o consumidor. O que aconteceu? As aéreas começaram a cobrar caro, inclusive, pelas bagagens, e as passagens aumentaram. Então, quer dizer, aumentou mais ainda, e além de aumentar a passagem, você ainda tem que pagar a bagagem. E aí vem a outra consequência, ninguém quer despachar bagagem. E aí o que acontece? Você vai embarcar no avião, demora 2 horas, porque todo mundo está com bagagem de mão, não tem espaço, aí aquele negócio de, por favor, se alguém puder despachar bagagem, não sei o que. Quer dizer, prejudica todo mundo. Isso é um exemplo pontual. Mas isso se aplica ao conceito de regulamentação. A regulamentação, o propósito é esse. Então, eu não acho que a regulamentação, por exemplo, quando você falou sistema de cotas, eu sei que você falou ironicamente, mas assim, não tem nada de patriótico. É simplesmente uma proteção. Porque não tem como, por exemplo, você competir dentro do cinema, dentro da indústria do audiovisual, não tem como você competir com os Estados Unidos. É impossível. Porque eles têm um esquema, e olha a ironia, eles têm um esquema de protecionismo da produção deles que é imenso. Então, eles se protegem e eles produzem muito. E eles produzem com dinheiro. Então, se depender do país, se a gente não tiver algum tipo de limite, de cota, para a gente ter um mínimo de telas exibindo produção brasileira, o que ia acontecer é que ia ter 100% exibido, nem é cinema europeu, ou cinema japonês, ou cinema, né, asiático de modo geral, ou não. Era só filme hollywoodiano. Quando, por exemplo, e eu sempre ilustro isso, uso esse exemplo, para mim é um exemplo extremamente ilustrativo. Quando o último Vingadores estreou, Vingadores Ultimato, tinha um filme brasileiro, acho que era com a Ingrid Guimarães, era uma continuação de uma comédia com a Ingrid Guimarães. Era a parte 2 ou a parte 3, enfim, era uma continuação de uma comédia com a Ingrid Guimarães. Ela tinha estreado uma semana antes. Ela tinha ido super bem nas bilheterias. Muito, muito, muito bem nas bilheterias. Na segunda semana que ela estava em cartaz, estreou Vingadores Ultimato. Desapareceu o filme da Ingrid Guimarães das telas. De pernas pro ar. De pernas pro ar. Ele estava indo, era o 2, eu acho. Ou 3. Ele estava indo bem nas bilheterias. Normalmente ele ficaria. Mas o que acontece, e isso é mais perverso ainda, não é só a questão do
Ó, é claro que os exibidores vão querer exibir Vingadores, que vai ter um público muito maior. É mais perverso do que isso. Porque quando não tem regulamentação, e a Disney, por exemplo, faz isso no mundo inteiro, é notório isso. Ela chega, por exemplo, para os exibidores e fala: você quer exibir Vingadores? Quer. Claro que eu quero, vai dar dinheiro. Tá. Você tem 10 salas, né? Eu quero que você exiba o filme em 8 dessas salas. Ah, mas a gente não pode, porque tem outros filmes. Bom, você que sabe. Ou você exibe em 8 salas, ou você não exibe o filme. E eles fazem isso, inclusive, com outras produções. Eles pegam, por exemplo, eles pegam uma comédia romântica que eles produziram e falam assim: olha, eu quero que você coloque essa comédia romântica em 5 salas. Ah, mas eu acho que não vai ser bacana, a gente não vai ter público para essas 5 salas, e tem outros filmes. Bom, você sabe que nós vamos lançar o Vingadores no final do ano. Você vai querer exibir Vingadores? Então é isso. A Disney, por exemplo, e não é só a Disney, mas a Disney é o maior exemplo disso atualmente. Ela faz isso no mundo inteiro. Então é por isso, e isso não é coisa de brasileiro, não é coisa de esquerdista, não. Você vê isso nas indústrias de muitos e muitos países. Por exemplo, na Europa, todos os países praticamente, eles têm dois elementos de proteção à produção cultural que no Brasil eles acusam de ser coisa de esquerdista, que é lei de incentivo, que é o Estado patrocinando produções, você vai encontrar isso em praticamente todos os países da Europa, e cota de tela, limite de produção estrangeira sendo exibida. Por quê? De novo, porque não há como você competir com os Estados Unidos. Os Estados Unidos já colocaram um monte de... E os Estados Unidos também tem, vale dizer, essa coisa de esquerdista, que é, por exemplo, incentivo fiscal. Os Estados Unidos faz isso. Tem muitos dos estados norte-americanos, eles têm, se você for filmar aqui nesse estado, você vai ganhar um incentivo fiscal, um abatimento do imposto, um retorno do dinheiro que você investir através de isenção fiscal na sua produção. É só no Brasil, é só nessa mentalidade dessas pessoas estúpidas, tacanhas e cheias de ódio, que você regulamentar, que você proteger o seu mercado é algo de esquerdista. Eles adoram se dizer patriotas, mas ao mesmo tempo eles escancaram todas as portas possíveis para os estrangeiros, especialmente os Estados Unidos, virem aqui e destruírem o que a gente produz. Que patriotismo é esse? Que patriotismo é esse que você está o tempo todo disposto a sacrificar, a destruir o que é nosso para favorecer os Estados Unidos? Que patriotismo é esse? Que é muito simbólico, você bater continência para a bandeira americana. Que patriota é esse? Quer dizer, além de tudo, além de patriotismo ser um termo que eu detesto, é um patriotismo desse povo que é um patriotismo ainda extremamente falso, hipócrita, demagógico. Enfim, eu fico muito irritado com isso, porque o que eu vejo hoje é que nós temos, como eu falei, artistas que são brilhantes. O nosso cinema é um cinema maravilhoso. O cinema que o Nordeste produz, então, é um negócio assim, é inacreditável que se produz no Nordeste. Pernambuco, principalmente, mas não só Pernambuco, mas Pernambuco, então é algo que é de conhecimento de todo mundo. E esses caras produzem por amor. E não devia ser assim, porque em país nenhum avançado no mundo você obriga o artista a morrer de fome. É só no Brasil que tem essa ideia de você quer fazer arte? Então faça sem qualquer tipo de apoio. Gente, cultura é a identidade de um país. Eu acho que um patriota devia defender a identidade do seu país. E o que esse povo faz o tempo todo é destruir essa identidade. E eu moro em Maceió, sabe, Vilaça? Eu gostaria muito que essas... Bom, eles sabem, né? Mas tem muita gente que eu gostaria que fosse lá para Maceió ou para outras localidades do Nordeste e conversasse sobre os que lá nasceram e viveram, sobre como foi sair do cinema após Bacurau, por exemplo. Né? Porque é isso, né? Aí a arte traz identidade, traz orgulho, traz autoestima. Então um pouquinho da resposta está por aí. Aliás, né, a gente está vivendo um momento em que um cara do tamanho do Lázaro Ramos tem que vir a público, usar suas redes sociais para pedir para as pessoas irem ao seu filme, à medida provisória, ao seu lançamento, para que ele na segunda e na terceira semana tenha mais salas, não saia do cinema. É como se, enfim, antes de qualquer coisa, depois de produzir tanto e antes de entrar no ar, entrar em cartaz, você ainda precisasse ter essa briga narrativa com os blockbusters, que são os fiadores econômicos aí do grande cinemão. O Pablo, é o seguinte, não vou falar nenhum segredo para você, né? Para muitos você é o chato das redes sociais. Essa é uma opinião que você sabe que muitos têm. Eu escrevi muitos anos sobre futebol, né? Então eu também sou
E olha que o público do futebol é muito mais disposto a ofender do que o público do cinema. Então, já sofri... Não subestime os fãs da Marvel, por favor. Perfeito. A Marvel dá para comparar com um time médio grande aí, de fato. Mas enfim, né? Eu já me machuquei muito com isso. Já li coisas, né, escrevendo 4 anos, por exemplo, para a ESPN sobre futebol. Já fui ofendido e já levei pro travesseiro. Algumas coisas já conseguiram me machucar e furar a minha bolha. Você usou seus espaços e usa já há alguns anos seus espaços de conversa com o público para falar sobre depressão, sobre saúde mental, tudo que isso envolve, né? E como alguém que tentou e tenta fazer o mesmo e falar sobre isso, talvez sem muito sucesso, porque é difícil sair da boca, é difícil conseguir se posicionar, porque a gente pensa em como a família vai reagir, como os amigos, como as amigas vão reagir depois disso. Eu queria te ouvir sobre o que acontece depois de você se posicionar, como se posicionou publicamente. Isso ajuda muitas pessoas, mas de repente, não sei, né? Quero te ouvir sobre a publicidade disso. Muda alguma coisa no seu dia a dia com as pessoas, com a família, enfim. É o tema mais candente que a gente tem na sociedade hoje e, no entanto, a gente parece que tem que driblar a sensação de que trata-se de um tabu, e um tabu do qual você, né, assim, é um tabu que você enfrentou e enfrentou muito bem. Então, junto com a pergunta vem o meu abraço, o meu parabéns para você por isso. Obrigado, querido. Hoje eu não encaro mais como tabu para mim. Eu não tenho qualquer dificuldade. Minha família, eu nunca escondi da minha família a questão da depressão, das dificuldades em relação a isso. O que eu durante muito tempo escondi foram os 2 quase suicídios, porque aí já é uma coisa que é mais complicada, machuca, e eu tinha muita preocupação, por exemplo, dos meus filhos ou da minha mãe, como eles iam ficar machucados com isso, né? Mas foi o que foi mais complicado falar sobre. Mas em relação à depressão, dentro da família nunca tive dificuldade, sempre tive o apoio. Eu nunca tive ninguém dentro da família falando aquelas coisas absurdas mas você tem tudo para ser feliz, você tem saúde, você trabalha com o que você gosta, por que você tem que ser forte, ou então reza, Deus vai te ajudar. Nunca tive que enfrentar esse tipo de coisa dentro da família. Isso ajuda muito. Você tem uma família que compreende, assim, no mínimo compreende o que não dizer. Saber o que dizer é muito difícil. Para qualquer um que convive com alguém que sofre depressão, é difícil saber o que você... Aliás, eu que enfrento, né, que lido com a depressão desde os 15 anos, mais de 30 anos lidando com a depressão, quando eu estou conversando com alguém que está numa crise depressiva, eu tenho dificuldade de saber o que falar. Então é natural isso. Agora, se a pessoa já sabe pelo menos o que não falar, já é uma grande ajuda. E eu sempre tive muita sorte com isso na minha família. Agora, em relação a ser o chato na internet, eu não sabia disso, informado por você. Mentira. Imagina, só de estar no Twitter desde 2008, eu acho, né, todos os dias eu sou informado de que eu sou o chato da internet. Mas antes disso, inclusive, eu lembro que eu escrevi uma crítica em 96 de um filme chamado... oh, meu Deus. É um filme, cara, Impacto Profundo. Eu escrevi sobre Impacto Profundo e eu lembro que... Na hora 96 ou 98? 98, eu acho. E, cara, foi a primeira vez, assim, que eu tinha 4 anos de profissão ainda, e foi a primeira vez que eu vi uma tempestade de gente revoltada com aquilo. Então, assim, o cinéfilo não é... Eu não sei se o cinéfilo é tão pesado, pega tão pesado igual o torcedor de futebol, mas eu te falo que também não é muito simples, não. Mas, então, assim, a questão de ser sempre que você se posiciona, você está sujeito a ser criticado. Eu tive muita dificuldade de lidar com ofensas durante um bom tempo, porque não é fácil você dissociar, você entender assim, não, peraí, o que a pessoa está dizendo, eu não preciso absorver. Ela está reagindo ao que eu disse, ela não está reagindo a quem eu sou. Mesmo quando ela diz que ela está reagindo a quem você é. Ela diz, você é isso, você é aquilo. Você tem que... Não, ela não me conhece. Não tem como ela dizer isso. Mas é difícil, na prática, você fazer isso. E com as redes sociais, então,
ficou um negócio, assim, as redes sociais, eu acho que elas contribuíram muito para a degradação do discurso público, porque você pode escrever a coisa mais inócua do mundo no Twitter, por exemplo. Eu já fiz, inclusive, esse teste, e depois eu coloquei no Twitter o resultado, porque assim, eu tuitei uma coisa, eu acho que foi tipo, e é uma coisa que é verdade, assim, eu nunca gostei de beber água. Eu tenho problema em beber água, eu não gosto de beber água. Bebo, né, quando, né, mas enfim, não gosto. E aí, uma vez eu tuitei, mas eu tuitei assim, com esse propósito. Eu acho que não tem como você ter uma opinião, mas assim, o que a pessoa vai ter opinião sobre isso, se você disser? Eu coloquei, eu não gosto de beber água. 3, 4 minutos já tinha gente assim, isso é um discurso privilegiado, tanta gente passando sede no mundo. Cara, nesse nível, é uma coisa assim que você fala, gente, como é que pode as pessoas buscarem tanto motivo para xingar, para brigar, para ofender, para insultar? Se a pessoa não gosta de beber água, o problema é dessa. Você não tem que ter opinião sobre o fato de alguém que você não conhece não gostar de beber água. E aí depois eu coloquei isso. Olha, não tinha como eu twittar uma coisa mais inócua do que isso, e mesmo assim recebi hate. Então a rede social é isso. Vou dizer que nunca me afeta, que eu já aprendi. Não, às vezes afeta. Não tem como. E aí eu não acho nem que é por causa da depressão, Leandro. Eu acho que aí é por causa. Por ser humano. Sim. Então, não tem como. Inclusive, tem certos momentos em que às vezes você tuita uma coisa de modo infeliz, às vezes até a sua opinião, por exemplo, é válida, mas você tuita de uma maneira infeliz. Um exemplo recente. Will Smith deu um tapa na cara do Chris Rock. Pablo, eu tenho a convicção de que você não agride uma pessoa fisicamente por algo que ela disse. Não interessa se foi ofensivo, não interessa. Você responde, principalmente um cara igual o Will Smith, que ele tem a maior plataforma do mundo, ele ia poder discursar dali a minutinho. Você subir no palco na frente de milhões de pessoas, dar um tapa na cara de outra pessoa, para mim não existe justificativa para isso. E eu defendo essa opinião confortavelmente. Eu me expressei de uma maneira, eu acho que foi errada a maneira como eu me expressei. E aí, durante 3 dias, eu ouvi todo tipo de coisa que você imagina. Eu acho que se eu tivesse num palco, eu que ia apanhar. Porque as pessoas, assim, muita gente ficou revoltadíssima com isso. Não, porque tem direito de bater, não, porque você está sendo racista. Que é uma coisa que até hoje eu realmente tenho dificuldade de entender o racismo em você condenar um homem negro batendo em outro homem negro. Mas, enfim, me chamaram de racista, me chamaram de um monte de coisa. Aí, o que me afetou não foi o fato do que estava sendo dito. É a quantidade, porque eu acho que as pessoas não têm muita noção disso, que quando você atinge um certo número de seguidores em rede social, a quantidade de mensagens que você recebe é muito grande, pode ser muito grande. Então, de repente, você receber 5, 10 mensagens de ódio é uma coisa. Você receber 600 no espaço de 2 horas, mesmo que você tenha uma saúde mental perfeita, cara, não tem como você não deixar se afetar. Então, assim, tem momentos em que são mais difíceis. Mas eu, de modo geral, hoje, eu consigo só assim, a pessoa manda uma mensagem de insulto, eu ou silencio ou bloqueio. E esqueço daquilo imediatamente. Pronto, saiu. O que me espanta, Leandro, e aí vem a sua pergunta diretamente sobre a depressão. O que sempre me espanta, me choca e me entristece é perceber o número de pessoas que estão dispostas a usar a doença do outro como arma. A quantidade de vezes que alguém usa a minha depressão para me atacar. Seja dizendo, é por isso que você é infeliz. Ou indo além e dizendo, você devia se matar. Por que você não se mata? E isso me choca. Me choca. Porque eu jamais diria uma coisa... Cara, eu jamais diria uma coisa dessa pro Bolsonaro. Eu posso dizer assim, eu queria que esse cara morresse. É uma coisa, é uma raiva que você solta. Eu queria que esse cara morresse. Eu jamais mandaria uma mensagem pro cara dizendo aqui, por que você não se mata? E eu acho que não existe pessoa que eu acho que eu odeio mais no universo hoje do que Jair Bolsonaro. E eu não teria coragem de mandar uma mensagem para ele dizendo se mata. Eu posso até desejar, mas eu desejo assim, baixinho, cochichando para mim mesmo. Ou então falando, né? Porque esse cara morresse. Mas é outra coisa você dizer para a pessoa, principalmente quando você sabe que a pessoa tem um histórico não só de depressão, mas de ideação suicida. É muita falta de humanidade. E isso me surpreende, sempre. Isso nunca deixa de me surpreender e me chocar. Sempre que eu recebo uma mensagem dessa, que infelizmente é bem mais comum do que normalmente você suporia. Agora, eu acho que é uma obrigação minha.
porque eu não me considero, às vezes alguém fala, porque você é uma pessoa pública. Eu não me considero pessoa pública, acho ridículo até a ideia, o conceito de pensar que eu sou uma pessoa pública. Eu não sou uma pessoa pública. Eu escrevo, meu trabalho é escrever, então eu escrevo, são para outras pessoas lerem, mas eu não sou uma celebridade, eu não sou nem celebridade de. Então, assim, eu não me considero uma pessoa pública. Mas, com o número de leitores que eu tenho, e com o alcance limitado que eu tenho, que está cada vez mais limitado, porque os algoritmos das redes sociais estão se encarregando de limitar cada vez mais o meu alcance, eu acho que eu tenho obrigação de compartilhar um assunto que é tabu e que não deveria ser, que é doença mental. É dizer, você não precisa ter vergonha por ter depressão. É uma doença. Uma doença você trata. Você não se envergonha. Você não vai culpar ninguém por ter câncer, por ter reumatismo. E é preciso as pessoas entenderem isso, porque a depressão é uma doença que você quebra um osso. Você pode não falar daquilo, seu osso vai se curar. Mas a depressão, se você sufoca, ela se torna pior. Então, faz parte do processo de você lidar com a depressão, é você poder falar sobre a depressão. Não precisa falar publicamente, mas é importante você falar. É importante você buscar tratamento. E eu acho que qualquer um que tem um alcance mínimo e que conhece de perto uma doença como a depressão, tem a obrigação de falar. E o hate independe disso. O hate sempre virá. Rede social é isso. Pablo, assim, né, depois... O que eu não esperava era tomar hate nesse podcast. Você me chamar de o chato da internet, porra. Eu estou abrindo aspas para outrens. Aliás, quero mandar um grande abraço para o Luiz Felipe de Carvalho, que é meu primo lá de São José dos Campos e o cara que mais queria que essa conversa tivesse acontecido, porque fez todos os seus cursos, lê tudo que você... escreve, ouve tudo que você fala. Diante dessa última resposta, pra ele, então. Um abraço e um beijo, saudade do meu grande primo. E depois da sua resposta, só lembrar, né? Falar é importante, até porque 90% das pessoas ou mais não tem condições de pagar uma terapia, mas entrar em cvv.org.br é de graça. cvv.org.br é importante você ter esse endereço e essa noção de que tem pessoas ao redor com ouvidos para te ouvir. Ô Pablo, muito obrigado por falar com o Monolito. A crítica, né? Crítica não é ataque, né? Se você procurar no dicionário o que é crítica, não é falar mal das pessoas, crítica é crítica, né? Vem da raiz da palavra, você discutir algo a partir de critérios. Exatamente. E é claro, as pessoas, a gente está vivendo, né, principalmente depois de algo que aconteceu em 2018 nesse país, existe uma rejeição a tudo que pareça intelectual, a tudo que pareça pensante, mas a crítica, ela está aí para ser ouvida e na hora de discordar, que se discorde sempre no tom correto e, enfim... o tom correto não é que tem um jeito certo de você falar com as pessoas, mas a recíproca, né? Se eu estou falando com você no volume 2, não me responda no 10, né? Se eu estou te falando em português, não me responda com caps lock em 1000 idiomas, que eu não sei, os idiomas dos teclados raivosos aí que transformam FDP, CTZ, tudo esse mundo de palavra. Maluco, e você sabe que é um negócio curioso, né? Porque as pessoas elas não têm noção, acho que elas perderam um pouco a noção da civilidade. Acontece muito, por exemplo, de eu receber uma ofensa pesada no Twitter, por exemplo, ou a pessoa insulta, ela manda que idiotice, isso e tal. Aí você bloqueia a pessoa fala assim, gente, eu não disse nada para ele me bloquear. Como eu não disse nada? Você não percebeu que você insulta? As pessoas perderam, eu acho, um pouco da noção disso que você está falando, que é a proporcionalidade na resposta. Perderam. Então, e se forem me xingar e nos xingar, xinguem com as palavras inteiras, tá? Se deem o trabalho de escrever caralho, né? CRL. Não, aí eu não faço questão, não. Pode me chamar só de FDP mesmo. Eu não preciso ouvir, eu não preciso ler a palavra, eu já entendi, tá bom. Pablo Vilaça, prazerzaço falar contigo, companheiro. E a gente tá aí, a gente se encontra por aí. Valeu demais. Obrigado você pelo papo.
Esse foi o Monolito, edição nova, fase nova, entrevistas novas, sempre, claro, com o selo da Central 3, de quem lembro a você que funciona o financiamento coletivo no site do Apoia-se. Então, em apoia.se/Central3 você pode ajudar a produção da Central 3, que é um estúdio há 10 anos no ar, há 9 anos e meio no ar, produzindo de forma independente. Não me demore em voltar com mais um convidado ou convidada e conto com a tua companhia também. Grande abraço.